Olá pessoal, sou Fernando Marcos Negocia, meu nome inteiro. Eu conheço a casa já desde 90, 91 que a gente começou na casa. Claro que a premissa sempre que a gente tem do espiritismo, né? A gente começa ou pelo amor ou pela dor. Eu com certeza fui pela dor, né? Porque a gente passou alguns momentos difíceis na família, com doença, com mortes e nada disso para mim na época era entendível, né? A gente não entendia muito o processo todo, então para mim foi um momento de muito sofrimento. Então, desde então a gente começou a buscar alguma coisa. Frequentei outros centros, Umbanda, Candomblé, era uma indicação de um amigo, de outro, alguma coisa assim que fosse me ajudar. É claro que todas essas passagens que eu tive me ajudou realmente, fui conhecendo e entrando na doutrina espírita de uma forma diferente, mas fui conhecendo. Mas no fundo não era aquilo que eu queria, né? A gente sempre procurava algo mais, algo que me explicasse os porquês de que tudo aquilo estaria acontecendo comigo. E numa das últimas casas que eu passei, numa candomblé, me parece, uma das dirigentes falou: olha, Fernando, o que você precisa não está aqui. Você realmente procura mais conhecimento, procura o porquê das coisas, então aqui nessa casa realmente a gente não vai ter condição de te ajudar. E ele falou: você procura a Federação Espírita, que lá eles têm um endereço, eles têm uma porção de dados que pode te ajudar. Na época também eu trabalho muito tempo na empresa, eu tinha um amigo e eu comecei a me confidenciar com ele sobre os meus problemas, né? E a gente, por várias vezes, se conversou com relação a essa problemática toda, e ele tirou da mesa dele uma lista enorme, com vários nomes de vários centros, e falou: olha, Fernando, aqui tem uma relação de todos os centros do ABC. Dá uma olhada, de repente você acha algum que é próximo à tua casa, que você tenha conhecimento, então você pode procurar e ficar à vontade. Mas aqui tem a relação de todos os centros. E eu corri com o dedo nesses centros e parei no Fraternidade. Por quê? No Fraternidade tinha lá todas as semanas e dias de trabalhos. Era o único centro que tinha trabalho todos os dias, de segunda a segunda. E aquilo me chamou a atenção, né? E eu procurei aquele nome, aquele endereço. Tinha um telefone na época, que deve ser o mesmo ainda, e tinha o nome Glória, que era a pessoa de contato. Liguei para ela. E ela falou: olha, se você quiser conversar com alguém, toda terça e sexta, né, que é o dia de reuniões públicas, tem alguém lá para te atender. E eu fui, numa terça-feira. Confesso que fui com muito medo. Começo difícil, não conhece nada, e a gente realmente estava com muito medo do que a gente ia encontrar. Porque, de uma certa forma, o espiritismo, né, o espírita, né, ele me chamava atenção, mas eu também tinha medo. E, nessa ocasião, também continuei com medo, né, de procurar a casa. Na ocasião procurei a casa, era umas 7 horas da noite, quem me atendeu pela primeira vez, que me recebeu, foi Eduardo Becker, que por sinal ainda está até hoje na casa, né, isso foi em 90, 91, se eu não me engano. E ele falou: olha, espere que vai chegar alguém e alguém conversa com você. Esse alguém era o Tedesco, Wilson Tedesco, que foi a primeira pessoa que eu conversei. Contei o meu caso, os meus problemas, as minhas dúvidas. Ele ouviu pacientemente e falou: olha, realmente aqui é o lugar que você vai encontrar a resposta para tudo. Aliás, a doutrina espírita te dá a resposta para tudo o que você quiser, desde que você tenha realmente interesse em estudar. E me deu na minha mão um livro dos Espíritos. Foi o meu primeiro livro. Essa reunião, esse papo, na verdade, ele aconteceu onde a sala de passe hoje, como não mudou ainda. Só que eu estava com tanto medo, mas tanta angústia naquele dia, que a minha intenção era abrir aquela porta e sair fora. Só que quando abriu a porta, né, naquela salinha de passe, o salão estava cheio. E a porta de saída era nos fundos. E eu não tive como sair do centro, porque a porta já estava fechada, já era 8 horas e iniciar a reunião. Né? E eu sentei na última cadeira perto da porta. Com que objetivo? A porta abriu e eu saí fora. E estou até hoje, graças a Deus. Estudei bastante lá com o pessoal, comecei às terças e sextas. Aí, com o tempo, a gente foi se mostrando, né, com vontade, com desejo de aprender. Aí me chamaram para as quintas-feiras, que eram os estudos da desenvolvimento mediúnico que a gente fazia. Nessas quintas-feiras nós estudamos toda a codificação. Eu lembro que era estudado mesmo, a gente estudava, debatia, né, com pessoas de muita capacidade de entendimento, né, pessoal que lia realmente bastante. Eu fui me enchendo de informação, de vontade, de gosto pela coisa. Me lembro muito bem do Gilmar, que era uma pessoa que tinha muito conhecimento e muita perspicácia na forma de explicar as coisas. Ele é muito inteligente
nesse fato. Isso me chamou a atenção, a gente buscava muita informação dele. Então foi assim, nas quintas-feiras, logo em seguida, com o desenvolvimento mediúnico, que a gente começou também a trabalhar, estudando, fui chamado para trabalhar às quartas-feiras, que é trabalho de desobsessão. Isso a gente vem fazendo. Comecei a me desenvolver no processo de trabalho de desobsessão, um trabalho realmente, para quem conhece, né, ou leu alguma coisa, ele é um trabalho muito importante, apesar que todo o trabalho em uma casa espírita é importante, mas ele é um trabalho realmente de doação, de importância, de responsabilidade. A gente vem fazendo isso ao longo do tempo. Claro, eu dei uma parada na minha vida, no processo da doutrina, eu dei uma parada em função de profissão, de trabalho, de viagem, de faculdade. A gente parou um certo tempo. Depois que a gente parou todos os nossos compromissos profissionais, né, a gente tentou voltar por algum tempo, mas como a gente sempre estudou e sabe também, sempre tem o lado que puxa a gente do lado contrário. E eu fui também, não fui diferente comigo. Tentei em outras casas, confesso, mas não deu certo. Achei que sempre estava... Quando eu ia em uma outra casa, participava de uma reunião, participava de qualquer trabalho, a gente sempre tinha o sentimento de que tinha alguma coisa errada, né? Não era aquilo. Acabei voltando para a fraternidade e dia 1º de maio, quando a fraternidade completou 68 anos, 67, faz 3 anos que eu voltei, retomei aos trabalhos, achei que ia dar uma parada, o pessoal ia me deixar meio quietinho, que nada, a espiritualidade me arrastou de novo para o trabalho, voltamos ao trabalho, voltamos para a quarta-feira, voltamos para as quintas, para as sextas. Meus filhos, até hoje, né, desde a época da evangelização que eles participaram, né, quando eles eram pequenos, eles continuam agora, a família está vindo agora a terceira fase, aí meu netinho também está participando junto. Então para mim é muito gratificante, né? A gente sabe que o trabalho é grande. Eu tenho uma intuição, né, intuição não, é uma inspiração que a gente recebe mesmo do plano espiritual, que a gente tem algum trabalho ainda por fazer. Eu sempre tenho esse input, né? O trabalho não começou ainda, pelo menos para mim, né? A gente tem sempre realmente coisa nova para fazer e acredito que fraternidade, ele tem não tem 70 anos, ele tem, sei lá, 100 anos, 200 anos e vai perdurar para sempre aqui e lá no plano espiritual também, porque a gente está indo aqui se encontrando lá. Então, com certeza, eu quero estar lá do outro lado também na fraternidade lá. Isso eu não vou abrir mão, né? Então, a gente sabe disso, reconheço o nosso trabalho, tenho dificuldades imensas, é claro que é normal, todo trabalho que a gente faz, a gente tem as dificuldades nossas pessoais, relacionamentos, mas isso é prova que a gente tem que passar. E acredito que a espiritualidade está nos ajudando, está sempre de braços abertos, basta depende da gente. A gente quer trabalhar, vai ter trabalho para sempre. O trabalho realmente dignifica, né, e faz a gente crescer e evoluir. Então eu estou feliz, vou no meu retorno, feliz em reencontrar os amigos, as pessoas, alguns já se foram, pelo menos fisicamente a gente não se encontra, mas eu tenho recebido alguns inputs do Gilmar, do seu Tedesco, do seu doutor Tiago, que passou conosco também. Então isso tudo para mim é muito gratificante. Tenho certeza que a gente ainda vai ser, a gente já é feliz, a gente vai ser muito mais. Temos que tomar alguns cuidados, né? A gente quando entra no trabalho de doutrina, de trabalho na casa espírita, tem sempre, né, claro, a gente sabe disso, o lado contrário, puxando a gente para fora. A gente tem que tomar muito cuidado, se irmanar, se fortalecer. E assim, eu estou feliz, a casa é nossa, de todo mundo, estou feliz de estar falando também para vocês. Quem puder tiver a chance que eu tive, realmente vai ser muito feliz. Muito obrigado, um abraço a todos.